Irmãos, é um prazer estar aqui nesta manhã e podermos compartilhar da palavra de Deus, dando sequência àquilo que os irmãos já estão estudando. Então nós vamos dar sequência. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 14. Para este texto nos conduzir às nossas perguntas e reflexões aqui hoje sobre fé, sobre a fé. Pastor Caio, até que horas eu posso falar? Não, 1 hora já é bastante, né, irmãos? Os nossos irmãos são as pessoas mais pacientes do mundo. Até 3 anos atrás, eu dava aula em escola pública, né? Eu continuo trabalhando em escola pública, mas agora na administração. Eu não dou mais aula, né? Não entro mais na sala de aula, não sei, em casos muito específicos. E uma vez eu comecei a observar o tempo que os nossos alunos hoje, nesses tempos aqui, conseguem prestar atenção numa explicação. Então eu às vezes fazia um combinado com eles, falando: vocês vão ficar bem quietinhos, vocês vão olhar aqui para mim, vocês vão prestar atenção. Quando não estiver dando, mas eu vou perceber, eu vou parar. Eu prometo para vocês que eu paro de falar. Eu paro de falar. E as primeiras vezes que eu fiz esse teste, eu acho que eles ficaram assim uns 15, 16 minutos. Mas daí foi diminuindo, cada vez foi diminuindo mais. Ao invés de aumentar a capacidade de concentração, foi diminuindo. E nos últimos anos eu percebi que eles não se concentravam mais que 5 ou 6 minutos. Até 5 ou 6 minutos eles prestavam atenção. Depois eu já não prestava mais atenção. Depois o pensamento deles já ia para longe, né? O nosso povo na igreja ouve a gente falar 1 hora, às vezes a gente passa disso, né? O nosso povo é maravilhoso, o povo presbiteriano é bom demais, porque prestam atenção. Então vamos lá, 1 hora é suficiente, menos que isso até. Romanos 14, eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem a leitura. Depois nós vamos ter outros textos, tantos, que eu vou pedindo para os irmãos procurarem e lerem, para ser mais ágil o nosso estudo. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões, ao que é débil, ao que é fraco na fé. Um crê que tudo pode comer, mas o débil, o fraco, come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesmo impuro, salva para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida.
Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. O tema dos irmãos é fé. O que é fé? A Bíblia mesmo responde: a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. Eu estou esperando alguma coisa, não aconteceu, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Isto é fé. Eu não estou vendo alguma coisa com esses olhos, mas eu sei que existe. Isto é fé. Nós não estamos vendo Deus, embora Deus se manifeste de tantas formas. O salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus. Prestarmos atenção a tudo nesse mundo, nós estamos vendo a mão de Deus em tudo, mas não vemos a face de Deus. Sabemos da história de Jesus, o nome de Jesus está em toda parte, mas nós não vimos Jesus. Há pessoas que dizem e asseveram que já viram Jesus, né? Eu conheci pessoas nas nossas igrejas que dizem: Jesus apareceu para mim, entrou aqui no meu quarto. Olha, irmãos, eu nunca tive esse privilégio. Eu nunca vi Jesus fisicamente, ele nunca apareceu para mim. Mas eu tenho sentido Jesus em mim, Jesus na minha vida. Eu sei que ele está comigo, sem precisar ver, como Jesus mesmo disse para Tomé, que mais bem-aventurados, mais felizes são os que não viram e creram. É pela fé que nós sabemos que Deus existe e se torna galardoador, abençoa, concede favores e bênçãos àqueles que creem. Dentro desse assunto fé, a nossa pergunta de hoje é a seguinte: a fé pode ser aumentada ou fortalecida? Existe uma fé mais fraca, num nível inferior, e uma fé que evoluiu, cresceu, aumentou, está num estágio mais elevado? Existe isso? Ou a fé é igual para todas as pessoas? Nós oramos muitas vezes pedindo a Deus que aumente a nossa fé. Não falamos isto? Principalmente quem é antigo de igreja presbiteriana, né? Antigamente os nossos irmãos falavam isso quase toda a oração. Aumenta a nossa fé. Com o tempo as coisas vão se perdendo e hoje a gente quase não ouve as pessoas falarem isso nas orações. Não sei por quê. Nunca parei para pensar e achar uma explicação por isto. Mas qualquer dos nossos irmãos antigos ia orar, toda a oração ele costumava dizer: aumenta a nossa fé. Será que a fé pode ser aumentada? Nós lemos um texto que nos diz que algumas coisas não devem ser discutidas entre os cristãos. Como, por exemplo, aquilo que se deve comer, aquilo que não se deve comer. Os irmãos sabem que ao longo da história surgiram igrejas, denominações, por causa dessa discussão. A gente pode comer carne de porco ou não pode comer carne de porco? A Bíblia condena comer carne de porco ou não condena? Lá no Antigo Testamento não podia. Eles disseram: será que ainda hoje é proibido? Coitado, né, irmãos, de quem não come carne de porco, é cristão, porque é uma coisa tão gostosa, né? Uma coisa tão boa. Eu tenho pena, né, dessas pessoas, porque eu penso assim: eles estão deixando de desfrutar uma coisa tão boa na vida. Mas o texto está dizendo que não é para a gente acolher pessoas fracas na fé por conta dessas coisas, para ficar discutindo com elas. Então, se o texto diz isto, existem pessoas que têm uma fé mais fraca, que têm uma fé menor. Se existe isto, a nossa fé pode crescer, a nossa fé pode aumentar. Há umas coisas aqui na cabeça da gente que a gente nem sabe que estão lá, né? Umas coisas que a gente vai se lembrar. O pastor Caio mandou há alguns meses já esse estudo para mim, né? O texto básico. Ele me mandou há algum tempo atrás, para que eu viesse da mesma sequência. E deixou livre. Disse: se o pastor quiser falar outra coisa, pode falar outra coisa, mas esse vai ser o assunto desse dia na escola bíblica. E eu disse para ele: não, então nós vamos continuar com esse assunto. Eu vou preparar, vou estudar e vou falar sobre isso mesmo.
E eu estava estudando a primeira leitura, me veio à mente a lembrança de uma aula de escola dominical, quando eu era criança ainda, mas a igreja já me considerava jovem. Eu cresci em Buri, os irmãos já ouviram falar dessa cidade, né? Buri, acho que não é mais ou menos o presbitério daqui, né? Itapetininga. Quando eu era criança, tudo aqui era Itapetininga, né? Tudo era presbitério de Itapetininga, até aqui. Eu cresci lá em Buri. Na nossa congregação, escola dominical, tinha 3 classes. Você era criança até 12 anos. Só tinha uma classe de crianças. A vida toda que eu passei lá foi Dona Vitória de Miranda Arruda, a professora de escola dominical. Eles moraram aqui também, em Itaberá. Vitória de Miranda Arruda. O marido dela era Marcos Lopes Arruda, irmão do reverendo Lázaro Lopes Arruda. Fazia 12 anos a gente ia para a classe de jovens, mas 12 anos a gente é criança ainda, né? Adolescente, pré-adolescente. Mas lá era jovem, não tinha outra divisão. Classe de jovens. Na classe de jovens as pessoas ficavam até casar. Quando casavam, daí viravam adultos, iam para a classe de adultos. Como a gente não tinha pastor na cidade, pastor ia. Em bons tempos ele ia 2 vezes por mês. Mas houve tempo que a gente teve um pastor lá que era pastor de 5 igrejas. Dá para imaginar isso, pastor Caio? Que um pastor só tem que cuidar de 5 igrejas. Então ele não tinha domingo no mês para ele ir um domingo em cada igreja, né? Ele ia um domingo em cada igreja, ficava faltando uma. Então ia ter um mês que ele não ia em alguma. Uma sempre ficava com um mês a menos, pulava um mês. Mas em épocas boas a gente tinha pastor que ia 2 vezes por mês. E esse pastor que ia mais vezes, 2 vezes por mês, chamava-se Gentil Toledo Silva, reverendo Gentil Toledo Silva. E eu me lembrei, preparando a lição de hoje, de uma aula ministrada pelo reverendo Gentil. Ele começando com essa pergunta: está certo orarmos pedindo que Deus aumente a nossa fé? Está certo pedirmos isso na oração? Ele começou a aula dele assim e discorreu. É essa a nossa pergunta de hoje também, de uma forma prática. É correto nós pedirmos que Deus aumente a nossa fé? E mais do que isto, é correto nós desejarmos que a nossa fé seja aumentada? Alguém pode abrir a Bíblia e ler Lucas 17, 5, por favor? Quem achar pode ler bem alto. Lucas 17, versículo 5. Quem que está pedindo isso para Jesus? Aumenta-nos a fé, aumenta a nossa fé. São os discípulos. Aconteceu alguma coisa, nesse texto já chamados de apóstolos. Eles não eram apóstolos ainda, mas como o texto foi escrito posteriormente, né? O autor chamou de apóstolos. Lucas chamou de apóstolos. Lucas, que não era um dos 12, chamou aqueles 12 de apóstolos. Já antes deles serem tratados assim. Aumenta-nos a fé. Diante do fato acontecido, eles pensaram: nós não temos fé então. Diante disso que Jesus está falando, nós não temos, a nossa fé não é suficiente. Então aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Mas a fé pode ser entendida, eu tenho certeza que os irmãos já estudaram isso em outras lições, como a fé salvadora. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. É a fé para a salvação. É a certeza de que Jesus levou sobre si os nossos pecados, que Ele morreu por nós e que nós somos salvos pelo sacrifício dEle, não por aquilo que fazemos. Não é por nossas obras, e por mais que a gente se esforce, a gente vai ser devedor. Mesmo que a gente se sacrificasse, o nosso sacrifício seria sacrifício de pecador. Mas Jesus deu a... Quando eu creio nisto, eu tenho a fé salvadora. Quando os irmãos creram que só Jesus Cristo salva. Olha que frase simples, né? Que foi slogan de tantas campanhas de evangelização. Quando os irmãos dizem, só Jesus salva. Não existe outro caminho, outra verdade, outra vida a parte de Jesus. Isso é fé salvadora. Mas a fé pode ser um dom espiritual. Numa das listas dos dons espirituais aparece lá a fé. Então alguns têm o dom da fé. Eu penso assim que
os missionários pioneiros, que são apóstolos dos dias de hoje, são pessoas que têm o dom da fé. Alguém chegar numa cidade, num país até, onde ninguém é cristão, onde ninguém segue a Jesus, a pessoa vai para lá para pregar o evangelho. Tem que ter fé, não é, irmãos? Tem que ter uma fé tamanha para chegar lá e pensar, não, Deus vai tocar no coração, as pessoas vão ouvir, o Espírito Santo vai fazer uma obra. Acredito que essas pessoas têm essa fé, dom espiritual. A fé também é o conjunto das crenças, que nós chamamos de doutrinas, né? Aquilo que nós cremos, o corpo de doutrinas, a explicação bíblica. É por isso que Judas fala para nós batalharmos diligentemente, com cuidado, pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa é a fé, conjunto de doutrinas. Quando eu digo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós estamos dizendo, nós cremos que esse mundo não surgiu por obra do acaso, mas foi da vontade de Deus, pela determinação de Deus, pelo decreto. Há um Deus que é criador. Mas esse Deus Pai é também Filho, é também Espírito Santo. Nós cremos na Trindade excelsa. Embora essa palavra Trindade nem apareça na Bíblia, mas Deus é triuno na Bíblia. Não posso explicar isso. Não pode mesmo. Aceita pela fé. Aliás, não sei por que explicar. De vez em quando não chega a gente e bate na porta da casa da gente, muito educadamente. Eles não estão fazendo muito isso mais, mas já fizeram muito. O objetivo deles é dizer que nós não acreditamos num Deus. Vocês acreditam em 3 deuses. Deus é só um. E menciona um dos nomes de Deus na Bíblia, né? Deus tem aquele nome mesmo na Bíblia, mas tem outros, é chamado por outros nomes. Nós cremos na Trindade excelsa. Nós explicamos? Não, aceitamos pela fé. Nós cremos que o Filho vem e cumpre o decreto do Pai, morre na cruz por nós, ressuscita ao 3º dia, a garantia da nossa ressurreição. Nós cremos que o Espírito Santo aplica essa verdade aos nossos corações, Ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós cremos que Jesus, que morreu, vai voltar, e a sua volta, o seu retorno será físico, corpóreo, visível. Não é uma coisa espiritual, como alguns falam. Não é uma coisa assim do nada. Não é um arrebatamento da igreja mística que todo mundo desaparece. De repente os aviões vão se chocando, como tem uma música aí. Não é nada disso, né? Quando Jesus vier novamente, todo olho verá. Até aqueles que o traspassaram. Até quem o matou na cruz vai ressuscitar para ver Jesus. Então, quando nós estamos falando isso, nós estamos falando das doutrinas que nós cremos. Com todas as doutrinas da graça, que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, né? Que Deus estende a sua salvação, a sua expiação àqueles que Ele mesmo escolheu. E a graça de Deus é irresistível. Quando Deus toca no coração de alguém, não há como resistir. E que Deus vai nos salvar eternamente. Deus não é um ser mesquinho que hoje nos dá a salvação, amanhã tira a nossa salvação, depois devolve, depois tira de novo. Não. Uma vez salvo, nós estamos salvos. Esses são os ensinos que nós seguimos. É a nossa fé, o conjunto de doutrinas. Mas quando nós estamos pensando na fé especificamente, objeto do nosso estudo hoje, nós estamos pensando na confiança que nós temos em Deus, na certeza de que Deus vai cumprir as suas promessas e que Ele não falha. É esta fé que está descrita, indicada no Salmo 37:5. Alguém lembra de cor? Sem abrir a Bíblia. Salmo 37:5. O que diz lá? Pode falar, irmãos. Eu sei que tem gente lembrando. Só fica com vergonha de falar, né? Vou falar o comecinho, vocês repetem junto comigo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O mais Ele fará. Eu vi uma pessoa ilustre aqui do nosso país, não uma personalidade do nosso país. Eu ouvi essa semana, nem sei se ele falou essa semana ou se era um vídeo antigo. Ele falou que a gente tem que fazer tudo que a gente pode fazer.
Daí quando chega no ponto que a gente não pode fazer mais, daí a gente deixa para Deus, a gente entrega para Deus. Mas o que a Bíblia nos ensina é o contrário. Primeiro a gente entrega para Deus. Daí a gente vai ver se Deus quer que a gente faça alguma coisa. Então a gente entrega, confia nele. Como entregou, deixou nas mãos dele, ele falou, bom, agora que você entregou nas minhas mãos, você pega a sua Bíblia e vai visitar fulano de tal e falar do evangelho para ele. Né? Você prepara uma cesta básica, leva para aquela família carente. Já entregou nas minhas mãos, mas isso você pode fazer. Mas primeiro a gente entrega, confia nele. Alguém pode abrir a Bíblia em Romanos 4,18? Olha que exemplo de fé, confiança em Deus. Quem achou pode ler, Romanos 4,18. Não é à toa que nós chamamos de Abraão o pai da fé, não é? Pai da fé. Uma vez, irmãos, quando eu era adolescente, jovem, houve uma gincana bíblica na igreja e uma das tarefas era a gente, assim, em pouco tempo, acho que tinha 1 hora ali, a gente localizar na Bíblia, ou dizer pelo menos o livro em que aparece a palavra fé no Antigo Testamento. O irmão sabe que só tem uma vez a palavra fé no Antigo Testamento? Bom, todo mundo ficou pesquisando na história de Abraão, porque ele é o pai da fé. E não é, né, irmãos? É em Abacuque que aparece a palavra fé no Antigo Testamento. No Novo Testamento, muitas vezes. Mas no Antigo Testamento, a palavra fé. Não que a fé não esteja presente, ela está. Mas outras palavras indicam a fé, como o próprio confiar em Deus. Esse texto fala de Abraão, que nós chamamos de pai da fé, como alguém que esperou contra a esperança. O que isso quer dizer? Nada na experiência dele, nada na vida dele dizia que aquilo que Deus prometeu ia acontecer. Ele ficou velho, a mulher ficou velha, o filho não vinha, depois teve o filho com a escrava, mas não era aquele o filho que era para ser o herdeiro. Nada na sua experiência. Daí nasce o filho. Quando o filho nasce, ele já velho, Deus diz assim, agora oferece o filho em sacrifício. Ele vai até o monte, né, prefigurando o sacrifício de Jesus. O filho não morre, mas ele oferece. Porque ele tem fé de que Deus poderia fazer com que o filho revivesse das cinzas. Por isso ele é chamado de o pai da fé. Ele confia plenamente em Deus. Esperou contra a esperança e veio a ser pai de muitas nações. A fé se opõe a algumas coisas que fazem parte da nossa experiência cristã. A fé se opõe à ansiedade. A ansiedade é o mal do nosso século, né? O mal do nosso tempo. A gente vive ansioso. A gente vive preocupado com amanhã. Uma aluninha muito engraçadinha, muito bonitinha, do 6º ano, estava com o celular na mão. Eu falei para ela, você não pode usar o celular aqui na escola. Meio sério, né? Não que eu seja muito sério, mas eu falei, você não pode usar o celular. Ah, mas ela foi argumentar comigo, né? 6º ano, eles têm muito argumento. Foi argumentar comigo. Quando ela viu que nenhum argumento dela passava, né? Eu rebatia todos. Ela olhou bem para mim e disse assim, a alta sabedoria de quem tem 11 anos, né? Quem tem 11 anos acha que é a pessoa mais sábia do mundo, né? 11, eles acham. E quando chega nos 15, então, eles não ardem, eles têm certeza. Eles têm certeza que eles são as pessoas mais... Eles sabem muito mais que os pais, que os avós, que o pastor, eles sabem mais que todo mundo. Então, do alto da sua sabedoria dos 11 anos, a menina fala assim para mim, vai me dizer que no seu tempo de aluno, você também não usava o celular na escola? Eu tive vontade de rir, né? Eu falei, não usava, nunca usei, nunca levei celular. E ela conversando comigo, duvido. Ela duvida, eu falei, nunca levei, filho, porque não existia. Não existia. Essas crianças acham que o mundo sempre foi assim, né? Eles acham que as coisas sempre foram do jeito que eles conhecem. Do jeito que eles conhecem. A minha neta outro dia perguntou para o pai dela, né, para o meu filho,
pai, como que vocês pediam comida quando não tinha celular? Como que vocês pediam, né? iFood, tão acostumadinha, né? O pai quer comer um sanduíche. iFood, vai lá no celular. Como que vocês pediam comida? Ele falou, no meu tempo ainda, filha, o meu pai e a minha mãe ligavam para algum lugar, tinha telefone quando queria pedir telefone fixo. Mas no tempo do meu pai e da minha mãe nem tinha onde pedir, eles tinham que fazer. Era a mãe, a avó que ia fazer, porque não tinha onde pedir comida pronta, não tinha isso. Eles acham que o mundo foi sempre desse jeito. A menininha disse assim para mim, você nunca usou? Eu nunca usei, porque não existia. O mundo era completamente diferente. A gente simplesmente confiava, não é? A gente simplesmente esperava. Um filho ia estudar fora. Alguém aqui, os irmãos mais experientes, não é? Teve essa experiência de um filho sair de casa para ir estudar ou trabalhar em outra cidade, num tempo que não tinha telefone. Alguém teve essa experiência aqui? O filho vai estudar, vai morar. Não tem telefone. Não tinha telefone. Eu terminei o seminário sem ter telefone na minha casa. Na minha casa não tinha telefone. Até eu terminar o seminário. Depois é que fomos adquirir lá uma linha telefônica. Se eu queria falar com os meus pais, numa coisa que tinha mais tempo, eu escrevia uma carta. E levava no mínimo uns 3 dias para chegar para eles. Se eles fossem me responder a carta, de imediato, mais 3 dias. Então, o que eu perguntei, o que eu pedi, ia levar pelo menos 7 dias para eu ter a resposta. Nossos filhos, os nossos netos saem na mesma cidade onde a gente mora. Se dá 10 horas da noite, eles não mandaram uma mensagem no celular, a gente já fica preocupado. Se a gente manda uma mensagem e eles não respondem, mais preocupado a gente fica ainda. Isso é ansiedade, irmãos. Isso é ansiedade. Nós ficamos ansiosos porque as coisas ficaram curtas, ficaram rápidas. Então nós ficamos ansiosos. Nós compramos, pagamos com o cartão de crédito. É para pagar depois, né? Mas daí a gente vai comprando. Será que eu vou ter dinheiro para pagar essa fatura? Será que eu vou pagar tudo? Vou pagar só metade? Compensa, não compensa? Ansiedade, né? Ansiedade. Tudo gera ansiedade. Tudo. Notícia o tempo inteiro, né? Quando aconteceu uma tragédia lá do outro lado do mundo, a televisão repetindo, contando aquilo para a gente. A gente pega o celular, notícia, tudo para fazer a gente ficar ansioso. Eu vejo as postagens. Ai, do jeito que o mundo está, nós vamos de mal a pior. Mas se fosse outro presidente, se fosse outro governador, ia ser diferente. Não ia não, meu irmão. Se você está dizendo assim, são as profecias que estão se cumprindo, vão se cumprir. Não tem como fugir delas. Não tem. E se a gente estiver aqui vivinho, quando vier aquela grande tribulação prevista na Bíblia, a gente vai ter que passar por ela. Os nossos irmãos no passado não foram perseguidos, mortos por causa do Evangelho? Nós vamos passar por isso. Não adianta ficar esperando que Jesus venha de modo secreto e arrebata a igreja, como alguns ensinaram por aí. Isso não tem na Bíblia. A Bíblia diz que se a gente estiver vivo até o tempo mais próximo da vinda de Jesus, porque próximo sempre esteve, né? Porque o tempo de Deus não é como o nosso tempo, mas próximo aos nossos olhos, na nossa contagem, e a gente tiver que passar por tudo aquilo que está descrito na Bíblia, a gente vai passar e pronto. Deus vai cuidar de nós até o último momento, sem dúvida, porque Ele prometeu isso. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Seja coisa boa, seja coisa ruim, Ele estará conosco. A fé também se contrapõe ao medo que a gente tem. Ao medo. A gente não fica cada dia mais amedrontado? Se a gente mora numa cidadezinha um pouquinho maior, mas mesmo nas cidades pequenas hoje, a gente não tem confiança das coisas. Na cidade que eu cresci,
o leiteiro entregava o leite na porta da casa. Se a gente estava na casa ou não estava, ele deixava o leite lá. Ninguém passava e pegava o leite do outro. Às vezes até o pão, né? Tinha um saquinho de pão lá, punha, o padeiro passava, deixava o pão no saquinho, ninguém pegava. A gente saía de casa, não ia ficar ninguém na casa, a gente trancava a casa e punha a chave debaixo do tapete ou num vaso de flor que estava ali do lado de fora. Os vizinhos todos sabiam onde a gente escondeu a chave. Não sei de quem que a gente escondia, né? Só colocava a chave ali, todo mundo sabia onde que estava a chave. E ninguém entrava na casa da gente. Não tinha muro alto. Claro que acontecia um roubozinho lá de vez em quando, é claro que acontecia, né? Porque ladrão de galinha sempre existiu, né? Então sempre tinha alguma coisinha, mas não era como hoje. Hoje a gente mora numa cidade pequena e não tem confiança. Não consegue deixar a casa aberta, não consegue sair tranquilo, a gente fica preocupado com tudo. É medo, é temor no sentido de medo. E as dúvidas se opõem à fé. Mas se todas essas coisas se opõem à fé, então também nós podemos dizer que a fé é o antídoto, é o remédio para nos curar de tudo isso. Está muito ansioso? Leia as promessas de Deus, né? Toda vez na Bíblia que Deus falou para algum personagem, né, para algum servo dele, dando uma ordem, junto Deus sempre fez uma promessa. Podem ler isso, leia o Antigo Testamento assim. Deus manda alguém fazer alguma coisa, ele faz uma promessa. Não te deixarei, não te desampararei. Deus sempre promete. Então, se Deus nos dá desafios na vida, ele também nos promete a sua presença. E nunca negou a sua presença. Sempre cumpriu fielmente. Estamos muito ansiosos? Vamos nos lembrar sempre: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Por isso que é importante a gente cantar aqueles hinos. Mais para frente a gente vai chegar aqui e falar assim: Deus cuidará de ti. Na tua dor, com todo amor, Deus cuidará de ti. Para a gente lembrar, porque a gente precisa ser lembrado. Quando a gente está cantando um hino como esse, a gente está cantando a palavra. Porque é isso que a palavra ensina. Com outras palavras, na visão poética de quem compôs o hino. Mas nós estamos cantando a palavra. E para a nossa fé é muito importante isso. A dúvida é contraposta pela fé. Mas, irmãos, quando nós pedimos a Deus que aumente a nossa fé, do que Deus vai se valer para que essa fé seja aumentada? Então, o nosso estudo de hoje nos diz que através de meios de graça, como o pastor falou agora, e seleciona a palavra, os sacramentos e a oração. Então vamos ver estes 3 meios através dos quais Deus faz com que a nossa fé cresça, começando pela palavra. Alguém lê, por favor, Romanos 10, 17? Isso, a fé vem pela pregação, a fé vem pelo ouvir. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Quando nós estamos lendo, mesmo que a gente não esteja lendo em voz alta, nós estamos ouvindo a palavra aqui no nosso cérebro, né? Quando nós estamos aqui, eu estou falando da palavra de Deus, os irmãos estão ouvindo. Quando os irmãos vêm para o culto à noite e ouvem a pregação, os irmãos estão ouvindo. Nós precisamos ouvir, porque a fé vem pela pregação, vem pelo ouvir da palavra de Deus. É assim que nós cremos. Se ninguém tivesse pregado, se ninguém tivesse ensinado, nós não iríamos crer. Se alguém não contasse para nós essa maravilha do Evangelho, nós não iríamos crer. Nós que nascemos em lares cristãos tivemos um privilégio muito grande, porque a gente ouviu a palavra de Deus desde que nasceu. A gente nasceu ouvindo por aqui. Às vezes a gente não para pensar nisso, né? Mas olha que privilégio, que bênção que foi isso, a gente ter ouvido a palavra de Deus. Uma vez converteu-se numa igreja que eu era pastor, um rapaz de uns 35, 36 anos. E ele um dia veio conversar comigo. Disse: pastor, o senhor fala uma coisa sempre, principalmente no estudo bíblico,
E me deixa muito preocupado. Porque às vezes o pastor está explicando alguma coisa e o pastor diz assim: como os irmãos sabem na história de Jonas, e daí o senhor não conta a história de Jonas. E eles sabem, pastor, mas eu não sei. Não sabe mesmo, né? Não sabe mesmo. Não foi na escola dominical quando criança. Não participou de escola bíblica de férias. Nunca leram a Bíblia. Nunca ninguém contou a história da Bíblia para ele. Ele não sabe essas histórias do Antigo Testamento. Então, quando eu fazia uma citação assim, não explicava e não contava, ele ficava perturbado. O que será, né? Ele diz: daí às vezes o senhor falou de Jonas e não contou a história. Eu já esqueço de tudo que o senhor está falando e fico só pensando em Jonas. Daí eu não consigo mais acompanhar, porque eu fico pensando em Jonas. E é tão bom, né, quando a gente tem esse retorno de alguém, porque a gente está ensinando e não imagina isso. Não imagina isso que surgiu uma dúvida na cabeça das pessoas, né? Quando eu era aluno na escola pública e o professor falava assim que a terra era redonda, que a gente habita na superfície da terra, na minha imaginação de criança, ficava assim uma bolinha pequenininha, né? Não imaginava a imensidão da terra, não? Uma bola pequenininha. O meu mundo era Buri, né? O meu mundo era aquilo. Então, eu imaginava uma bolinha. Daí eu ficava pensando, igual aquelas ilustrações do Pequeno Príncipe, né? Como é que a gente anda aqui nessa bolinha e a gente não cai da bola, né? Quando a gente chega nessa parte da bola, como é que a gente não cai para cá? Eu pensando nisso. Mas perguntava para a professora? Claro que não perguntava, né? Tinha vergonha de perguntar. Se eu perguntar isso, os colegas que sabem menos do que eu vão rir de mim. Até eu conseguir entender, não é? Tem uma força da gravidade que nos atrai para o centro da Terra, que é por isso que a gente não cai. E não é uma bolinha assim pequenininha, é uma bolona imensa, né? Que a gente não tem como avaliar, e que até as águas estão todas ali represadas. Que Deus criou tudo isso e fez, né? Para a gente fica mais fácil de explicar, porque a ciência vai achar só causa científica. A gente, por trás de todas essas causas científicas, por trás de todas essas leis da natureza, há um Deus que mantém tudo isso funcionando. Irmãos, às vezes a gente não pergunta quando está estudando a Bíblia, a gente não entendeu alguma coisa que o pastor falou. Por isso que a gente tem que perguntar. Por isso que a gente tem que levantar a mão. Perguntar, não fique preocupado com o outro. O outro às vezes sabe menos do que a gente. Como a gente não pergunta, a gente não tem esses retornos assim. Alguém lê, por favor, João 17? Pode ser 17 e 17 só. Eu ler um texto maior, mas como a hora está passando. João 17 e 17. Isso, não é? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse assim: examinai as escrituras, pois julgais ter nelas vida eterna. São elas que testificam de mim. Queremos aprender de Jesus? Queremos ter um relacionamento mais íntimo com Jesus? Queremos que a nossa fé seja aumentada? Queremos crescer na fé? Precisamos ouvir Jesus falar. E não adianta a gente pensar que Jesus vai aparecer aqui para nós, ou lá no nosso quarto, na hora da nossa oração, e vai falar tudo que a gente quer ouvir, ou tudo que a gente acha que deve ouvir. Ele nos fala através da palavra. Hebreus, lembram? Começa Hebreus. Eu acho assim, literariamente, o começo da carta aos Hebreus é maravilhoso, né? Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, nestes últimos tempos, nos tem falado em Jesus. Em Jesus. E Jesus nos fala como? Na Escritura. Ele mesmo disse isso. Examinai as Escrituras. Examinem as Escrituras. Quando Jesus disse isso aqui na terra para os seus discípulos naquele tempo, Escritura era o Antigo Testamento, só tinha o Antigo Testamento. Por isso é importante estudar o Antigo Testamento e observar o Antigo Testamento também. Esses dias eu ouvi um rabino dizendo que cristãos não deveriam ler o Antigo Testamento, porque nós negamos o Antigo Testamento. Bobagem, nós não negamos o Antigo Testamento. Mas eu já ouvi crente na nossa igreja também dizer assim: pastor, eu não leio o Antigo Testamento, é muito difícil de entender. Eu não entendo nada. Eu leio o Novo Testamento. O Novo Testamento basta, né? O Novo Testamento é suficiente.
E ouvi mais, né? Isso eu ouvi de um pastor. Já morreu, né? Está na glória. Está se acertando com Deus, né? Já se acertou com Deus. Ele dizia assim: o importante é ler os evangelhos. Ler os evangelhos está limpo, né? Como diriam os jovens hoje. Diz, basta ler os evangelhos. O restante, Paulo. Era um pastor que não gostava de Paulo. Tem disso, né? Era um pastor e ele não gostava de Paulo. Paulo é muito severo, né? Paulo é radical em algumas coisas. Era um pastor que dizia isso. Não foi meu pastor, mas eu convivi com ele há algum tempo. Dizia, basta os... Não, irmãos. Se Deus nos deixou e preservou essa palavra, que começa no Gênesis e vai até o Apocalipse, é para a gente ler tudo. E é para a gente estudar tudo. Porque, na verdade, nós só podemos compreender o Novo Testamento e entender o sacrifício de Jesus por conta do Antigo Testamento. Porque, senão, a própria morte de Jesus na cruz parece uma invenção humana, parece uma fábula. Agora, se a gente lê a história da redenção, que começa lá no Gênesis, depois da queda, e a gente vai caminhando nessa revelação de Deus que foi sendo progressiva, até que se completa em Jesus, daí eu entendo por que Jesus teve que morrer na cruz. Senão, nós vamos ficar igual os inimigos da fé. Ah, vocês acreditam num Deus que matou o filho? Por causa de... Que Deus é esse? Esse Deus é um Deus do mal. Tem gente que fala isso por aí. Ué, não entendeu a revelação de Deus. Problema seu, né? Então, é estudar a Bíblia toda? É estudar a Bíblia toda. É ler a Bíblia toda? É ler a Bíblia toda. Aqui no Brasil não são feitas muitas pesquisas, mas nos Estados Unidos, que fazem pesquisa para tudo, tudo eles querem saber, a opinião do povo, o comportamento do povo, eles têm muito mais institutos de pesquisa do que nós. Nós temos também agora alguns, mas eles têm muito mais. Eles fizeram, há algumas décadas atrás, esse estudo tem já uns 30, 40 anos, para saber algumas coisas sobre os cristãos nos Estados Unidos. Uma delas era saber, lá nos Estados Unidos, qual era a denominação cristã que tinha as pessoas que mais comiam, os mais comilões. Se fosse aqui no Brasil, eu diria que era presbiteriano, né? Porque as nossas festas, tudo acaba em comida, não é assim? Já viu festa de presbiteriano, reunião de presbiteriano, não tem comida? Tudo é comida. Hoje em dia, até denominação que nunca fez isso, está fazendo também. Aprenderam conosco. Eles aprenderam com a gente. Essa coisa comunitária de comer junto, aprenderam com a igreja presbiteriana. Igreja que até era contra isso no passado. Não, o reino de Deus não é comida nem bebida. A gente leu isso hoje, em Romanos 14. Não, encontro, nosso culto não é para ter comida. Hoje eles fazem, né? Os irmãos vão saber de quem eu estou falando, sem eu dizer o nome. Eles fazem os grandes ensaios regionais, né? Reúnem os músicos deles de um lugar todo, vai todo mundo para a mesma igreja e fica lá e toca os hinos naquela orquestra bonita que eles têm e termina com um banquete, come. Antigamente eles diziam que isso é pecado. Eu sou do tempo que eles diziam que não podia ter isso. Cada um vai comer na sua casa. Não pode ter comilança aqui. Aprenderam com a gente. Mas voltando lá na pesquisa dos Estados Unidos, né? Senão a gente desvia o assunto. Lá nos Estados Unidos, os que mais comem são os batistas. Eles concluíram isso. Os batistas são os que mais comem, né? E é onde lá nos Estados Unidos se concentra a maior população obesa, né? Os gordos dos Estados Unidos são batistas. Mas isso não tem interesse nenhum, né? Eles pesquisaram outra coisa. Qual era o grupo que tem a maior capacidade de ouvir? Aquilo que eu falei no começo, né? Que fica sentado e ouve mais. E qual é o grupo cristão que mais estuda a Bíblia? Tanto maior capacidade de ouvir, como maior tempo dedicado ao estudo da Bíblia, os presbiterianos. Aqui no Brasil, nós fomos considerados, entre as outras denominações, como os que mais estudavam a Bíblia. A seriedade que a gente dava para a escola bíblica dominical. Eu fui estudar minha pesquisa sobre a evolução da presença nas escolas dominicais no Brasil. E descobri uma coisa. Eu comecei essa pesquisa pelo presbitério de Sorocaba, onde eu trabalhava. Levantando os dados, fui lá no arquivo do presbitério, peguei documento antigo, relatório antigo. Quando o presbitério de Sorocaba ia
até o sul de Minas. Cambuí e Camanducaia são igrejas presbiterianas que já pertenceram ao presbitério de Sorocaba. Ia lá para o Vale do Ribeira, né? Registro, Juquiá, Canané, Iguape, era tudo presbitério de Sorocaba. Então eu fui pesquisando desde aquele tempo até chegar na época que eu estava fazendo a pesquisa, que foi ali pelo ano 2000, mais ou menos. E fui pesquisar por amostragem alguns outros presbitérios. Então eu pedi relatórios de alguns outros presbitérios de vários lugares do Brasil. E sabe o que eu descobri? Que até os anos 60, comecinho dos anos 70, 1970, 1973, o número de alunos da escola dominical era superior ao número de alunos, de membros comungantes e não comungantes. Então, nós somando os adultos professos das igrejas presbiterianas e as crianças que foram batizadas na infância, o número de alunos da escola dominical na mesma igreja local era maior. Então, quer dizer, todo membro frequentava a escola dominical. Todo filho de membro de igreja presbiteriana frequentava a escola dominical. E ainda levavam amiguinhos, coleguinhas e pessoas que não eram professos frequentavam a escola dominical. Por exemplo, uma mulher crente casou com um homem não crente, aquele marido não crente ia na escola dominical com ela. Não é? Uma vizinha, uma parente, alguém que... Então, o número de alunos de escola dominical era superior, era maior do que o dobro do número de membros da igreja. Sabe como que é atualmente? É metade, irmãos. Só 50% dos membros da nossa igreja frequentam a escola dominical. Então nós chegamos a um ponto que valoriza-se muito o culto, nós temos os cultos cheios nas igrejas, e as igrejas já fizeram de tudo, né? Lá em Sorocaba, teve igreja que mudou a escola dominical para as 18 horas. Ah, vai ser 18 horas, vai ser antes do culto, o culto vai ser 7h30. Então 18 horas o povo vem para estudar a Bíblia. Vai nada, irmãos. Vai nada. Quem ia, continuou indo. Quem ia 9 horas, 9h30, continuou indo às 18. Quem não ia, parou de ir. Não foi mesmo. Até no culto já não ia mais. Então não adiantou. Porque hoje nós não temos a mesma disposição de estudar a Bíblia e ler a palavra de Deus como tiveram os nossos pais, nossos avós, nossos antepassados. Nós já fomos o povo que mais estuda a Bíblia, o povo da palavra, conhecido como a palavra, né? Em alguns lugares do Brasil, os presbiterianos também, batista, metodista, os históricos, eram conhecidos, chamados de os Bíblias. Aquele é um Bíblia. Aqui no estado de São Paulo não era muito chamado assim, mas principalmente no estado do Rio de Janeiro, eles se referiam aos crentes como os Bíblia. Ah, está chegando um Bíblia aí. Mas eles não estavam falando dessas denominações novas que nem existiam. Eles estavam falando de presbiteriano, de batista, de metodista, das denominações antigas. Porque a gente estudava e levava muito a sério o estudo da Bíblia. Hoje, nós estamos diminuindo isso. Para a nossa fé crescer, nós temos que ler a palavra. Nós temos que ouvir a palavra. Nós temos que cantar a palavra de Deus. Nós temos que orar a palavra de Deus. Quando a gente ora na igreja, a gente tem que orar de acordo com o que a Bíblia está ensinando. A gente tem que cantar o que a Bíblia diz. Como eu citei, Deus cuidará de ti, é promessa bíblica. Então, os nossos hinos... Tem hino no inário que não condiz com a nossa doutrina? Tem. Tem hino aí no inário, no Novo Cântico. Tem hino que não devia estar aí, nesse inário, porque ele cabe ao pastor, né, ao bom pastor, fazer a seleção. Esse hino a gente não vai cantar, esse a gente vai. A maioria pode ser cantada. Agora, quando a gente fala desses cânticos novos, né, que vêm de tudo quanto é igreja, de tudo quanto é conjunto, de gente que está mais preocupada de ganhar dinheiro com a música. Lá em Itatinga ainda, um dia uma menina veio e falou para mim na escola: o senhor ouve a banda tal? Eu falei, nem sei que banda é essa, nem sei o que é isso, nem sei que apito toca. O senhor não ouve música gospel? Eu falei, não gosto de música gospel. Mas o senhor não é pastor? Como é que canta na sua igreja se o senhor não conhece música gospel? Eu falei, não gosto, música gospel é música mercadoria, minha filha. Não sei se ela entendeu, né? É música feita para alguém ganhar dinheiro. O objetivo maior não é adorar a Deus, é comércio, é ganhar dinheiro. Eu falei, não gosto desse tipo de música.
Música que a gente canta hoje acaba amanhã, o mês que vem já tem que ter outra e lançar outra e lançar outra. Existem nas músicas novas, músicas boas e que podem ser cantadas no culto? Claro que existe. Mas a gente tem que selecionar. A gente tem que ouvir cada uma, ler, examinar. É isso que a Bíblia diz, porque o que a gente canta tem que ser o que a Bíblia diz. A gente não pode cantar qualquer coisa. A gente não pode cantar qualquer coisa, não. A gente não pode orar de qualquer jeito. Quando Jesus diz que é para adorar a Deus em espírito e em verdade, em espírito, quer dizer, não é uma coisa da carne, da matéria. Em verdade, não é mentirosa, é sincera. Mas é a minha verdade? Não, é a verdade de Deus. Porque a minha verdade pode não ser verdadeira. A verdade dos irmãos pode não ser verdadeira. A verdade que é verdadeira é a verdade de Deus. Se a nossa estiver igual a de Deus, daí é verdadeira. Ainda mais nos dias de hoje, né? Que a gente diz assim, a minha verdade é essa. A minha verdade, estou preocupado com a sua verdade. Faça o que quiser com a sua verdade. Não é sua só. Não venha impor para mim a sua verdade, dizer que eu tenho que seguir a sua verdade, porque não tem. A verdade que é verdadeira, uma redundância aqui, é a da palavra de Deus. Então é pela palavra, é ouvindo a palavra, é estudando a palavra. Temos que ler a Bíblia, temos que separar tempo para ler a Bíblia. Eu sempre desafiava as minhas ovelhas, vamos ler a Bíblia em um ano? Mas se você não conseguir ler um ano, pode ler em 2. Se não conseguir ler em 2, pode ler em 3. Se precisar levar 10 anos, mas pelo menos uma vez na vida, leia a Bíblia inteira. E volte, retorne. Porque se você vai levar 10 anos, alguns textos você vai ter que ler mais. Porque senão, você vai ler um versículo por dia também, para levar tanto tempo. Vai ler meio capítulo por dia. Então se a gente lê 3 capítulos por dia, um dia da semana 5, olha que coisa simples. Todo dia 3 capítulos. Dependendo do livro, 3 capítulos, irmãos, dá para ser lido em 3 minutos. Digamos que a gente leia muito devagar. A gente vai ler em 10 minutos. Mais devagar ainda, lendo palavra por palavra. Em 20 minutos dá para ler 3 capítulos. 3 capítulos todo dia. Um dia da semana, que pode ser o domingo, que é o dia do Senhor, 5 capítulos. Em um ano a gente terminou a Bíblia. Em um ano. Uma vez eu falei que já tinha lido a Bíblia toda, também na escola. Um aluno desses bem ousados falou assim, mentiroso, falou para mim, né? Falei, eu já li algumas vezes até, nem vou falar para você quantas vezes, porque senão você vai achar que eu sou mais mentiroso e vai parecer que eu estou querendo me gloriar aqui, me gabar, né? Eu não sou melhor do que ninguém, porque já li todas essas vezes que eu já li, né? Eu conheci pessoas que no final da vida já tinham lido a Bíblia toda 60, 70 vezes. Eu conheci pessoas assim. Era um doutor que lia isso. Gente que foi 1 ano, 2 anos na escola. Gente que aprendeu a ler com a Bíblia. E tinha lido a Bíblia muito mais vezes do que todos nós que estudamos tanto do jeito que estudamos. É alimento. Quanto mais a gente lê, mais a gente quer ler. E também quanto menos a gente quer ler, menos a gente quer ler. Não é nem que a gente não quer ler, a gente não acha tempo para ler. A gente acha tempo para tudo, mas a gente não acha um tempo. Então é preciso separar tempo ler. É vir para a escola dominical estudar a Bíblia, vir para o culto, prestar atenção na pregação. Hora da pregação não é a hora que tudo conspira. Tive um professor muito engraçado no seminário. Ele era engraçado mesmo, velhinho. Ele deu aula para a gente, logo depois ele faleceu. Ele dizia assim que ele ficava tão perturbado quando alguém fazia um barulho na hora que ele estava pregando. Ele disse que ele desconcentrava tanto, que às vezes ele imaginava, né? Ele falando isso para a gente rir, é claro, né? Ele não ia fazer isso. Falava assim, que eu me imagino com uma metralhadora atrás do púlpito. E quando alguém faz um barulho, metralha nele. Ele usava essa expressão até. Quando a gente está no culto, tudo faz o sentido da gente se perder. Não é assim? Uma criança chora, a gente vai olhar para a criança. Não é para olhar para a criança, irmãos. Deixa a mãe que cuide da criança. Deixe quem foi encarregado desse ministério que cuide da criança. A criança vem bonitinha aqui andando, não tem importância. Eu digo assim, não tem importância a criança andar, ela é criança. Não me atrapalha nem um pouco. Mas o adulto fica assim, o adulto fica fazendo careta para a criança. E isso desvia a atenção de quem está aqui na frente. Isso desvia, que às vezes a gente tem vontade de rir daquilo que o adulto está fazendo.
Deixa a criança andar. Discretamente alguém vai pegar a criança e tudo bem, para não distrair a atenção da gente. Porque se numa pregação, num segundo a gente pensa em outra coisa, a gente vai precisar de quase 30 segundos para voltar a entender o que está sendo falado. Não é? Um segundo que você desconcentra, você vai pensar em outra coisa. Então, palavra com seriedade. Sacramento, irmãos, é uma outra forma através da qual nós crescemos espiritualmente. Sacramentos são 2, a Bíblia só ensina 2, não tem lugar para nenhum outro, qualquer outro foi invenção da história. Sacramentos são sinais visíveis de uma graça invisível. Quais são os 2 ensinados na Bíblia? Batismo e ceia. Batismo e ceia. Uma criança batizada na infância, lembra do dia que ela foi batizada? Claro que não. Você lembra do dia que você foi batizado, Caio? Da sua profissão de fé, você lembra, né? Até falou que foi comigo. Mas do dia do seu batismo, você não. Eu lembro do meu batismo. Porque eu fui batizado, acho que com 15, 16 anos. Aliás, no mesmo dia que a Sueli foi batizada. Nós fomos batizados juntos. Na mesma igreja, mesma hora, mesmo dia. Lembra o dia, Sueli? 31 de dezembro de 1981. 1981. 31 de dezembro, no culto de vigília de 81. Nós fomos batizados no mesmo dia. Eu nem sei porque que a Sueli não foi. Acho que a tia não quis que batizasse quando era pequena, né? Eu sei, né? Minha mãe foi criada na igreja presbiteriana. Quando ela estava ali perto de casar com meu pai, ela e o meu pai foram fazer uma excursão em outra igreja, eu falo assim, né? Eles foram, se encantaram com uma outra igreja. Daí essa outra igreja não batizava criança. Eu nasci nesse templo, daí ninguém foi batizado, né? Depois eles voltaram para a igreja presbiteriana. Quando voltaram, daí eu já era adolescente. Eu fui primeiro para a igreja presbiteriana, né? Aos 8 anos eu comecei a frequentar a igreja presbiteriana. Não fui mais na igreja que eles iam, né? Eu não gostava da igreja que eles iam. E eles também não iam muito, né? Eles tinham o nome lá da igreja, mas não iam, não. Meu pai, menos ainda. Mas a minha mãe dizia que ela era de uma igreja, mas nunca via minha mãe indo. Minha avó ia. Então eu não fui batizado quando criança. Uma criança não lembra o dia que ela foi batizada. Mas quando você traz a criança para a igreja e ela vê outras crianças sendo batizadas, ela vai aprendendo o que significa o batismo. Ela vai aprendendo que os seus pais já tinham feito aquilo por ela um dia. E quando ela chega na idade própria, ela diz: a fé que os meus pais sustentaram, eu também sustento. Eu creio no que os meus pais creem. E professa a sua fé. Daí não precisa ser batizado de novo, né? Já foi batizado. Então, o sacramento é uma forma visível. A gente vê o que Deus faz. O batismo representa isso. Quem está sendo batizado, principalmente o adulto, ele já foi transformado. Mas o batismo simboliza essa transformação. A criança não nasceu de novo ainda, mas passou a pertencer à família da fé. Até que na idade própria ela tenha esse encontro com Jesus. Bom, a criança vai crescer aprendendo isso. Ceia do Senhor, que é outro sacramento, né? Ceia do Senhor. Hoje em dia, o pastor Caio deve ter observado, né? As nossas igrejas costumaram chamar de Santa Ceia. A igreja presbiteriana nunca chamou de Santa Ceia. O sacramento é a ceia do Senhor, né? Santa Ceia foi uma inovação. É uma inovação copiada de outras igrejas. É a ceia do Senhor. Esse é o nome do sacramento. Todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Olha quanta coisa está sendo ensinada e lembrada. Um pedacinho de pão no cálice. E representam. Não são o corpo de Jesus, nem o sangue de Jesus, mas representam. Nos lembram. Sacramentos nos fazem crescer espiritualmente porque eles são uma forma visível da palavra. Atinge não só o nosso ouvir, mas atinge outros sentidos. A ceia tem até sabor, né? Tem até sabor, tem cheiro de ceia. E a oração é o outro meio de graça. A Bíblia nos ensina a orar o tempo todo. Só para não demorar muito, a Bíblia tem muitos exemplos de pessoas que oravam, como Daniel no Antigo Testamento. A Bíblia diz para nós orarmos sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17. A Bíblia diz que as nossas orações e súplicas precisam ser conhecidas diante dos homens. Nós temos que falar com Deus.
Mas há algo maravilhoso se nós falamos de fé e sabemos que a Bíblia nos tem dado inúmeros exemplos e que o exemplo maior é sempre de Jesus, como nós ouvimos na devocional de hoje. Jesus, o Filho de Deus, é mostrado nos evangelhos orando. Até na cruz ele ora. Até morrendo na cruz, ele fala com o Pai. Eu vou convidar os irmãos a fazerem, nesses próximos dias, quem sabe até hoje, um exercício na leitura da Bíblia. Leiam o Evangelho de Marcos, que é o mais curto, mais resumido, mais simples de ser lido, eu acho. Marcos. E principalmente nos primeiros capítulos, toda vez que aparece Jesus orando, marque na sua Bíblia. Faça um tracinho lá, faça um asterisco, use o marca-texto se você gosta, né? Bíblia de pastor, tudo marcada, né? Você marca também, Caio? Tudo marcada, anotada, né? Minha Bíblia está desmanchando essa daqui, e eu nem gosto de usar outra, né? Porque parece que nessa daqui, o meu cérebro diz assim para mim, está em Romanos, e está do lado direito, na parte de baixo, né? Daí eu já acho. Não sei porquê, né? Eu não faço esforço para isso, mas é do cérebro mesmo da gente, fazer essa localização de um texto. Eu não gosto de trocar de Bíblia, porque daí às vezes é outra edição, está noutra parte, está do outro lado, a coluna está invertida, né? A outra, já não, o cérebro já não associa tanto. Marque no Evangelho de Marcos, anote Jesus orando nos primeiros capítulos. Nos primeiros capítulos de Marcos, tudo que Jesus faz, antes ele ora. Antes ele ora. Eu gosto de contar uma história de oração, já contei muito isso. A minha avó era irmã da mãe da Sueli. Está viva até hoje. É a única irmã. Eram 10, acho, né, Sueli? Só resta a sua mãe, né? Todos já faleceram. E todos crentes. E dentre as irmãs, tinha uma irmã que era sabichona. Toda família não tem uma? Sabe tudo? Família grande, né? Tem uma que é aquela que sabe tudo. E a minha avó tinha uma irmã que era sabe tudo, a sabichona. Cacilda ela chamava. Tia Cacilda é a que sabia tudo. Ela tinha resposta para tudo. E se deixasse, ela queria controlar a vida de todo mundo. Os irmãos terem uma ideia. Um dia eu fui visitar Cacilda. E ela começou a falar bem. Para os irmãos terem uma ideia de quem era a tia Cacilda, né? Começaram a... Fui visitar, ela começou a falar das irmãs da Sueli. Começou a falar, acho que da Rose, principalmente, né? E acho que era mais próxima a ela. Tão boa, né? Tão boa. Ela me chamava de Mirinho. Tão boa, Mirinho. Aquela filha da Altina, da Artina, né? Ela falava. Aquela filha da Artina, tão boa. Pena que não vai para o céu. Eu falei, por que, tia, que ela não vai para o céu? Não tira a carça comprida. Não tira a carça comprida. Já falei para ela tantas vezes que não pode, que Deus não se agrada disso. Uma moça tão boa. Eu não contrariei, né, irmãos? Porque quem que ia contrariar a tia Cacilda? Escutei e pronto. Eu uso essa barba aqui há uns 30 anos, acho. Eu não tiro a barba, né? 30 anos. Daí a tia Cacilda ficou muito doente. Eu achei que tinha que visitar a tia Cacilda, porque ela vai morrer. Ela está muito doente, ela vai morrer. Eu preciso ir visitá-la. Eu preciso me despedir dela. E ela tinha, quando eu comecei o pastorado, eu era pastor bem novinho, morreu uma outra tia, que não era irmã dela, era cunhada dela, Isaltina. Quando a Isaltina morreu, eu fiz o ofício fúnebre. Ela gostou tanto do ofício fúnebre que eu fiz, que ela me encomendou. Ela disse, quando eu morrer, é você que vai fazer meu ofício fúnebre. Você faz tão bonito o ofício que eu quero que você faça. Bom, como a tia Cacilda estava doente, ruim, eu pensei, eu tenho que visitar a tia Cacilda. Eu pensei, eu vou chegar de barba. Se a Rose não vai para o céu por causa da calça comprida, eu também não vou para o céu por causa dessa barba, né? Tirei a barba. Os irmãos acreditam que eu fiz isso? Tirei a barba, fui visitar, todo mundo estranhou. Por que está sem barba? Eu falei, vai visitar a tia Cacilda. Fui lá, visitei a tia Cacilda.
Num sábado, ela morreu acho que na terça ou quarta-feira da semana seguinte. Eu fui lá, sem a barba, fiz o ofício fúnebre, conforme ela encomendou. Daí que ela estava sepultadinha, eu deixei a barba crescer de novo. Mas isso só para os irmãos saberem quem é a tia Cacilda. Não é essa a história principal. Agora que os irmãos sabem quem era a tia Cacilda, como que ela era, ela e minha avó conversando. Eram irmãs. A minha avó chamava Dalila. Dalila e Cacilda conversando. E eu, criança. As crianças aqui. E outros netos lá, correndo para casa, fazendo uma bagunça. A Cacilda, que sabia tudo, disse para minha avó: ah, Dalila, você aguenta muita coisa desses netos. Seus filhos largam essas crianças aqui, você precisa dar umas palmadas neles. Bata neles. Bata neles quando eles estão aprendendo. Você está no lugar de mãe aqui, eles deixam aqui. Você tem toda a autoridade de bater. Só que não era para criança escutar, né? Eu estava escutando de atrevido a conversa de adulto. Porque eu sou daquele tempo que criança não ouvia conversa de adulto. Quanto mais entrar no meio da conversa, né? Então, eu não falei nada, mas fiquei escutando. Ouvidão lá, né? A minha avó falou para ela: ah, Cacilda, eu não tenho coragem. Eu até bati nos filhos, mas bater em neto, não tenho coragem. Eu não consigo. É a Cacilda. Dalila, faça o seguinte. Quando eles estiverem precisando apanhar, você pega uma vara, vai lá no quarto, ajoelha, ora e pede a Deus força, mas bate. Você tem que bater, você tem que dar umas varadas. Sabe qual foi a resposta da minha avó? Ela só disse assim: ah, Cacilda, se eu for orar, daí é que eu não bato mesmo. Se primeiro eu for orar, daí é que eu não vou bater. Eu cresci lembrando da história. Conforme eu fui conhecendo a palavra de Deus e conhecendo a Jesus, essa frase foi sendo lembrada, né? E eu penso, quantas coisas seriam diferentes se a gente orasse antes? Às vezes a gente quer resolver as coisas da nossa força, do nosso jeito. A gente quer dar a resposta logo. E não para orar nem em pensamento. Mas se a gente orar primeiro, as coisas vão ser diferentes. E não é orar mecanicamente. Porque às vezes até na igreja tem um problema para resolver, a gente ora, né? Faz a oração. Mas depois cada um faz do jeito que quer e às vezes vira uma confusão. Nos concílios da igreja e tudo mais. Não, é orar para se colocar humildemente diante de Deus e dizer: Senhor, eu não sei de nada. Eu não sei o que fazer. Mas o Senhor sabe tudo, o Senhor pode tudo. Guia os meus passos, guia as minhas palavras. Aumenta a minha fé. E só para concluir, irmãos, alguém pode ler Marcos 9, 24, e daí eu termino. Quem achou pode ler, Marcos 9, 24. Sou aquele pai que pede para Jesus que cure o seu filho. Jesus pergunta se ele crê. Ele diz: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Aumenta a minha fé. Eu creio, mas às vezes vem ansiedade, às vezes vem temor, às vezes vem dúvida. Tudo isso se opõe à fé. Tudo isso nos rouba a confiança em Deus. Aumenta a minha fé. Vamos orar assim, sabendo que nós vamos crescer na palavra, nos sacramentos e na oração. Amém? Deus abençoe os irmãos. À noite nós estamos juntos novamente. E agora eu já passei alguns minutinhos. Obrigado, pastor.